Romanos 8:15 diz assim: Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E o desejo do nosso coração, Pai, é que, de fato, o Senhor possa usar aquilo que vai ser ministrado, Senhor, para falar conosco. Eu sei que cada um de nós tem necessidades específicas, Pai, mas também sei que todos nós precisamos compreender melhor, Senhor, a salvação e tudo aquilo que Jesus fez na cruz do nosso lugar. E compreender essas verdades, Pai, podem trazer paz para o nosso coração, pode trazer segurança para a nossa relação com o Senhor. E eu peço que o Senhor use a ministração dessa noite para, de fato, Senhor, meu Deus, trazer segurança ao coração dos teus filhos, Pai, quanto à nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor, meu Deus, Pai, e que isso traz, Senhor, possa trazer, Senhor, e nos dar, Senhor, a graça de viver uma fé cristã, Senhor, firmada na rocha, Senhor, uma fé cristã, Senhor, meu Deus, Pai, que não é abalada por qualquer coisa, por qualquer circunstância, porque nós estamos enraizados no Senhor. Nós sabemos quem somos, nós sabemos o que foi feito por nós na cruz do Calvário, o preço pago por Jesus no nosso lugar. E por causa dessa convicção, dessa certeza, Senhor, as circunstâncias não terão o poder de nos abalar, Senhor. Não terão o poder, Senhor, meu Deus Pai, de nos fazer prostrar no meio da caminhada, mas por causa do teu Espírito e por causa do entendimento da tua palavra, Senhor, nós permaneceremos firmes na nossa caminhada contigo, em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem sobre nós, por favor, e nos ajude a entender a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A semana passada eu comecei falando, querido, que esse texto, ele tem um probleminha para quem é estudante das Escrituras, porque ele traz aqui, versículo 15, duas vezes a palavra espírito, tá? Duas vezes. E a palavra espírito no grego é pneuma, tá? Então, não existe uma palavra para Espírito Santo, uma palavra para espírito humano ou para o espírito maligno. A palavra sempre é espírito, entendeu? Então a gente tem essa certa confusão na hora de lidar com o texto. E aqui, por causa disso, né, você vai perceber, a maior parte das traduções elas trazem espírito na primeira parte aqui do texto, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Essa palavra espírito aí, ela está com E minúsculo, tá bom? E quando a gente vai para a segunda parte, né, vocês receberam o espírito de adoção. O espírito de adoção aqui, ele vem com E maiúsculo, que é uma referência ao Espírito Santo. Então, a gente olha para o texto e às vezes pergunta, né? Eu tenho a mesma palavra, eu tenho duas declarações, uma negativa e uma positiva. Nas duas a palavra é a mesma. E aí a gente pergunta, né? Qual seria o sentido dessa palavra nessas duas declarações? Eu tenho três posicionamentos, tá bom? Tenho aquele que diz que em ambas as ocorrências o termo significa apenas uma coisa só, que seria aqui uma disposição ou um sentimento, né? A ideia é o homem sem Cristo, ele está debaixo desse espírito de escravidão, ele é uma pessoa temerosa, sabe? A infeliz. É mais ou menos essa ideia. E depois, como ele foi salvo pelo Senhor, como ele foi adotado pelo Senhor, então ele tem um espírito alegre, um sentimento de alegria, um sentimento jovial, por causa daquilo que Cristo fez por ele. Boa parte dos comentaristas seguem essa linha. Outra parte, tá, rejeita completamente esse pensamento, né? Eles dizem aqui que na primeira parte do texto que o espírito realmente se refere a essa ideia de uma disposição, de um sentimento, mas na segunda parte, não, na segunda parte é uma referência ao Espírito Santo. E aí, corroborando esse pensamento, cita até mesmo a questão do texto lá de Gálatas capítulo 6, Gálatas 4:6, que diz assim: olha, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. É um texto similar, tá bom? É uma declaração paralela. Nós vamos vê-la mais tarde na íntegra, essa declaração. Então, ela é uma declaração que explica um pouco o versículo 15.
E não há dúvida que em Gálatas que o Espírito aqui é o Espírito Santo, tá bom, querido? Isso não tem como a gente duvidar, na verdade. É o Espírito do Espírito Santo, o Espírito do Filho de Deus, que é enviado ao nosso coração e por causa disso nós somos levados a bradar, Abba, Pai. Então, como esse texto explica o versículo 15, essas pessoas dizem, tá, percebe? Na primeira parte, nós entendemos que se refere a uma disposição, a um sentimento, mas na segunda parte se refere ao Espírito Santo. Só que tem um terceiro grupo ainda, uma terceira forma de ver isso, tá, querido? E aí é que está a questão, irmãos, tá? Aqui nessa terceira parte, quem defende isso diz que o Espírito aqui é o mesmo nos dois textos, tá? Tanto na parte negativa como na parte positiva. Só que não é mais uma disposição, não um sentimento. É o Espírito Santo, tanto na primeira parte, como também na segunda parte, tá? E é o argumento que eu vou trabalhar com vocês, tá, queridos? Só que aí tem um problema. O pessoal que defende o segundo argumento, eles dizem que essa interpretação ela é incorreta, ela não pode ser certa, porque não dá para descrever o Espírito Santo como um espírito de escravidão. E soa estranho isso, né? Imaginar que Paulo esteja descrevendo o Espírito Santo como um espírito de escravidão é um pouco assustador para a gente. Mas, principalmente, eles dizem isso por causa de 2 Coríntios 3,17. Lá em 2 Coríntios 3,17, está escrito assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, essas pessoas dizem de maneira bem interessante, né? Uma afirmação interessante que a gente vai rever daqui a pouco. O ensino é claro: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, como é que eu posso dizer que o Espírito Santo é um espírito de escravidão? Então, elas não conseguem defender a ideia de que na primeira parte desse texto, esse espírito de escravidão se refira ao Espírito Santo. Não dá, não bate o argumento. Para essas pessoas, você não tem como interpretar. E aí, irmãos, você vai pegar boa parte dos comentaristas, dos grandes comentaristas, eles seguem exatamente essa linha. Não, não pode ser. Eu li aqui o comentário do Augusto Nicodemos. Não pode ser, tá? Pergunta simples, irmãos. Se onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, como pode então o Espírito ser um espírito de escravidão? Eu apresentei a vocês aqui 4 justificativas para isso, tá? Primeiro, eu disse que todo o contexto aqui, o texto que nós estamos estudando aqui, é referente ao Espírito Santo. Se você pegar o versículo 13, 14, 15, até no 16 vai aparecer o Espírito Santo, tá? Então, o contexto todo tem uma referência ao Espírito Santo. O segundo argumento é que é improvável, quase improvável que o apóstolo mudasse, nesse contexto, mudasse o sentido da palavra sem que ele nos desse alguma indicação de que estaria mudando o sentido da palavra. Aí eu dou um exemplo para você do que eu estou falando. No versículo 13, 14 e 15 é espírito, sem nenhuma indicação de que há uma mudança. Quando chega no 16, aí você vai perceber exatamente o que eu estou colocando para vocês. Ele diz: o mesmo espírito, tá? Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você percebe? Quando ele vai falar do nosso espírito, então ele faz uma indicação. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele indica claramente no texto que houve uma alteração. A palavra grega é a mesma, pneuma, mas ele está dizendo: olha, esse pneuma aí não é mais referente ao Espírito Santo, é referente a nós. Ele está declarando abertamente que mesmo que ele esteja usando a mesma palavra, ela se refere agora a nós, tá? Esse é o segundo argumento. O terceiro, querido, é que é completamente antibíblico dizer que o incrédulo, independentemente do espírito, ele tem um espírito de escravidão e de temor. Eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Aqui é interessante que você entenda uma coisa, irmãos. A gente pode dizer assim que é verdadeiro. A gente pode afirmar que a maior dificuldade do incrédulo é que, apesar de estar morto em ofensas e pecados, ele não tem essa preocupação de ser escravo, de estar sob temor. Você não vai ver, me responda francamente, você já viu um incrédulo preocupado com a sua salvação? Eu nunca conheci um.
nos meus 30 anos, ou quase 30 anos que eu sirvo ao Senhor, eu nunca vi um incrédulo ocupado com a sua salvação, com essa convicção de pecado, porque esse espírito de escravidão aqui é uma referência à convicção de pecado. Eu nunca vi um incrédulo debaixo de uma convicção de pecado. Isso é muito interessante, irmãos. Dizer que esse espírito de escravidão aqui, sabe, é referente ao homem que está temeroso com a sua vida, com o seu estado eterno, é um absurdo, entendeu? É um absurdo. E talvez a maior prova disso, irmãos, seja citar o próprio Paulo antes da sua conversão. Ele era um homem religioso, mas ele não tinha nascido de novo, tá? Essa é uma coisa que eu vou já tratar com vocês aqui, porque tem uma situação aqui que é delicada para lidar. Porque eu vou citar o exemplo de Paulo, religioso e extremamente orgulhoso da sua religião e da sua religiosidade, mas você vai encontrar na vida cristã pessoas também religiosas que vivem com medo de Deus. Foi o que o Nicodemos descreveu na sua declaração lá a respeito desse espírito de escravidão. Pessoas que não conseguem se relacionar com Deus por medo, que têm medo de Deus, que vê Deus como um tirano, entende? É possível uma pessoa religiosa estar nessa condição, mas aqui nós temos Paulo, tá? Completamente destoando disso. Olha, Filipenses 3, 5 e 6. Paulo está falando dele antes de ser convertido, tá bom? Filipenses 3, 5, 6 e 7. 3, 5 e 6. No 7 ele vai falar da conversão de quando ele conheceu a Cristo e mais. Agora veja, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, ele diz, eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era um homem orgulhoso. Não era um homem que estava temente com relação ao seu estado eterno. Ele tinha muita segurança. No que diz respeito, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ele se via como alguém que vivia plenamente, que obedecia plenamente à lei de Deus. Por isso ele diz, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, perfeito. Eu a obedeço na sua totalidade. Isso é um homem religioso, seguro de si mesmo. E é aqui que está a questão, irmãos. Veja, é, esse negócio me deu um nó na cabeça. Eu gosto de pesquisar algumas coisas. Eu uso muito o Gemini, né? Para poder é, me ajudar nos meus estudos. E eu fiz exatamente essa pergunta pro Gemini, o Gemini, que o pessoal chama, né? Pergunta é: como é possível haver pessoas religiosas, como o apóstolo Paulo aqui antes da sua conversão, né? Essas pessoas tão seguras quanto ao relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo, tantas outras pessoas também religiosas que lidam com medo de Deus, como se ele fosse um tirano. Porque de um lado eu tenho o Paulo, um religioso, e veja, no que diz respeito à lei de Deus, eu sou irrepreensível, é um homem orgulhoso, metido. Mas por outro lado, você vai encontrar muitas pessoas com medo. É como se Deus fosse alguém que estivesse ali 24 horas com os seus olhos postos nela, esperando algum erro para ele descer o cajado na cabeça, sabe? Algumas pessoas se relacionam com Deus dessa forma. Há muita gente, na verdade, dentro da igreja que se relaciona com Deus dessa forma. Bom, sabe qual foi a resposta? Em ambos os casos, tanto na segurança orgulhosa de Paulo, né, antes de conhecer Cristo, e com relação ao medo paralisante, em ambos os casos, o foco está na performance humana. A segurança de Paulo é uma ilusão baseada no cumprimento externo, tá? Ele achava que estava de fato cumprindo a lei na sua totalidade de maneira perfeita. Mas também os outros que vivem com medo, eles também estão baseados na sua performance. Só que essas pessoas são movidas por um medo, tá? E esse medo é a consequência lógica de quem tenta agradar a Deus por esforço próprio e reconhece na sua própria imperfeição. É alguém que está se esforçando para agradar a Deus, mas que falha. Eu já coloquei isso aqui para vocês da seguinte forma. Isso é fácil de perceber como pastor, e eu vejo isso muito com alguns irmãos. Quando o irmão está bem, quando ele está lá orando mesmo a Deus, Senhor, buscando fervorosamente, ele está lendo as Escrituras, ele está nos cultos, ele está na célula, ele está envolvido em algum ministério, ele está a todo vapor. Enquanto ele está nesse pique,
ele se acha o cara. E a tendência de quem está assim é começar a julgar os outros que não estão vivendo como ele está vivendo. Mas essa mesma pessoa que agora está orgulhosa, se colocando numa posição até mesmo de juiz dos outros, quando ele não consegue mais viver a mesma intensidade, aí ele começa a falhar com a oração, já não tem mais o mesmo vigor para orar, já começa, sabe, já não lê mais a Bíblia como lia antes, e aí bate aquele desânimo, ele não sente mais vontade de ir à igreja. Essa mesma pessoa que antes era orgulhosa, agora começa a viver um temor de Deus. Ele começa a questionar a sua própria salvação, se Deus está feliz com ele, alguma coisa dessa natureza. Por quê? Porque a relação dele com Deus é baseada na performance. Se ele está bem, ele se acha o cara. Se ele está mal, entende? É a mesma coisa. É o mesmo problema, mas problemas com consequências diferentes. Mas o problema é exatamente o mesmo, tá? Então eu digo a vocês, querido, o espírito de escravidão não se refere a esse medo, a essa preocupação com o seu estado eterno. Não, não, não é bem isso não, tá? E o quarto argumento, irmãos, é um argumento baseado no texto, nas expressões que está no texto. A primeira expressão é a expressão receberam. O texto diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, tá? Receber aqui, querido, receberam aqui, indicam que essas pessoas para quem Paulo está escrevendo tinham, outrora, recebido esse espírito de escravidão, mas depois eles receberam o espírito de adoção. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. Perceba? Eles receberam um espírito de escravidão, mas depois receberam um espírito de adoção. A outra expressão aqui é outra vez. Outra vez. Outra vez aqui indica que eles, uma vez receberam o espírito de escravidão para estar em temor, mas não receberão isso outra vez. É exatamente o que o texto diz, irmãos. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, percebe? Isso já tinha acontecido uma vez, mas não vai acontecer de novo. Vocês receberam um espírito de escravidão, tá? E esse espírito de escravidão te leva, eu vou explicar para vocês, isso te leva a uma convicção de pecado, e essa convicção de pecado te leva a conhecer Cristo. Então você recebe um espírito de adoção, tá? Mas o próprio texto declara que essas pessoas receberam esse espírito de escravidão. Bom, quando você pega as duas expressões, a gente chega a um argumento. E o argumento aqui é esse. E aqui é que começa a complicar o negócio. O argumento aqui, querido, é que o cristão é um homem que uma vez recebeu esse espírito de escravidão para estar em temor. É o que Paulo está colocando. E é importante que você entenda aqui, tá? Que a ideia do homem receber, do cristão ter recebido esse espírito de escravidão, é, na mente de Paulo, uma confirmação de que ele é filho de Deus. Vocês vão ver isso já já, tá bom, querido? É por isso que é tão importante eu provar isso aqui para vocês, tá? Como foi que ele recebeu esse espírito de escravidão? Em consequência da operação do Espírito Santo na vida dele, tá? Então eu estou dizendo que é o Espírito Santo que produz o espírito de escravidão para o homem estar em temor. Na verdade, só o Espírito Santo pode fazer isso, tá? E ele faz isso através da lei de Deus. Tá? Esse é um argumento difícil, querido, tá, de ser compreendido. E eu vou listar aqui algumas evidências, tá, bíblicas para tentar provar esse texto. Eu disse a você semana passada que esse versículo vai nos ajudar a entender um pouco melhor o capítulo 7 de Romanos, que nós já estudamos ele aqui, tá bom? Mas ele vai lançar uma luz diferente sobre o capítulo que nós não tínhamos olhado ainda, tá bom? Então, veja, a melhor exposição da primeira parte desse versículo 15 é o capítulo 7 dessa carta de Romanos, tá? Olha o versículo 9, capítulo 7, versículo 9. E agora eu estou explicando que o cristão é alguém que recebeu esse espírito de escravidão, tá? Depois ele recebe o espírito de adoção, mas primeiro, tá? Ele recebe esse espírito de escravidão. E isso é um testemunho, é uma garantia de que eu sou cristão. Então veja, versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Isso aqui é Paulo falando, tá, querido? Aqui Paulo pensava que entendia a lei, porém ele descobriu que estava enganado, tá?
Foi o Espírito Santo que realmente lhe trouxe a lei. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, né, revivi o pecado e eu morri. Então foi o Espírito Santo que lhe trouxe essa lei, tá? Depois ele foi habilitado a ver espiritualmente a lei. Ele diz no versículo 14: sabemos que a lei é espiritual. Até então, querido, Paulo não tinha essa compreensão. Lembra do que nós lemos no capítulo 3 de Filipenses? No que diz respeito à justiça da lei, ele se considerava irrepreensível. Por quê? Porque ele ainda não tinha tido a revelação da lei. O Espírito ainda não tinha trazido a ele a lei. O Espírito não tinha ainda aberto os olhos dele para ele compreender a lei. Agora ele diz: sabemos que a lei é espírito, mas ele só ficou sabendo dessa verdade depois que o Espírito Santo o levou a vê-la na verdade. Foi o Espírito Santo, querido, que veio e aplicou verdadeiramente a lei pela primeira vez, e ele foi levado a uma profunda convicção de pecado. O resultado disso é que ele se viu num estado de terrível escravidão. Foi isso que levou Paulo a dizer lá no versículo 14: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 16 ele diz: se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou no 15: o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Agora volta para Colossenses, para Filipenses, e ouça de novo as palavras de Paulo. Segundo a lei, irrepreensível. Era esta a percepção que ele tinha antes de ter, de fato, os seus olhos abertos pelo Espírito para entender a lei de Deus. Porque ele vivia numa obediência superficial da lei, baseado em regras humanas, tá? Ele achava que ele era o cara. Gente, alguém que diz assim, olha, de acordo com a lei de Deus, eu era irrepreensível. Ele está dizendo assim: eu obedecia toda a lei, eu era perfeito na obediência, a lei não tinha nada para me acrescentar, nada em mim para apontar como errado. Mas agora esse mesmo homem diz: sabemos que a lei é espiritual, eu sou carnal, vendido sob o pecado. Houve uma mudança tremenda, radical na vida desse homem, para ele reconhecer-se nesse estado, para ele saber que a lei é boa, mas embora ele consinta com a lei que ela é boa, ele não consegue fazer aquilo que ela exige dele. Mas como é que ele pode dizer isso se ele dizia que no que diz respeito à lei ele era irrepreensível? É porque ele não tinha a percepção correta do que era a lei de Deus. A percepção de Paulo estava equivocada. Foi o Espírito Santo, querido, que lhe fez ver essas coisas. A lei propriamente dita não faz isso e não pode fazer, tá? Os judeus eram confrontados diariamente pela lei de Deus e tinham um conhecimento mecânico e intelectual dela, mas nunca estiveram sob esse poder que Paulo está. Ela nunca os convenceu verdadeiramente, como já vimos no caso de Paulo quando ele ainda era Saulo de Tarso. É só o Espírito, irmãos, ou unicamente o Espírito que pode fazer isso. Não há nenhum outro poder capaz de produzir um espírito de escravidão e de temor fora do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Deixa eu compartilhar com vocês de novo, irmãos. Eu não sei se vocês passaram por isso, se vocês tiveram alguma experiência de convicção de pecado ao se converter. Eu não sei como é que foi a conversão de vocês. Eu sei e eu tenho consciência, tá? Eu tenho consciência, na minha experiência, tá? Na minha experiência de conversão, ela se deu exatamente por essa convicção de pecado. E o mais interessante de tudo na minha experiência é que a convicção de pecado, ela não foi oriunda de pregações. A convicção de pecado que eu experimentei, ela aconteceu pela leitura das Escrituras. Foi o próprio Deus usando a palavra dele que gerou em mim. Eu não posso dizer, querido, que eu tinha essa compreensão que Paulo tinha, de estar vendido sob o pecado. A convicção que eu tinha, e naquela época, eu lembro até hoje, eu pensava assim: se esse negócio aqui é verdade, eu tô lascado. Era esse o sentimento que tinha no meu coração. Eu não conhecia nada de Bíblia, nada de religião, essas coisas,
Mas o pensamento era esse, entendeu? Por causa daquilo que eu estava lendo. E porque eu me via fazendo alguma daquelas coisas, eu só pensava isso. Se isso é verdade, eu estou lascado. Se isso é verdade, eu estou ferrado. Foi o próprio Espírito, usando as Escrituras, que gerou essa convicção. Entenda, irmãos, é importante que você saiba disso, querido. É, nada, nada nesse mundo pode gerar convicção de pecado no coração do homem a não ser o Espírito Santo. Veja, eu já disse, vou repetir, não é só a lei que, entretanto, não é só a lei que não pode realizar essa obra de gerar convicção, né, esse espírito de escravidão. É igualmente certo dizer que as circunstâncias também não podem realizá-la. Repito, nada pode, irmãos. As circunstâncias podem gerar medo e pavor, podem fazer com que as pessoas parem de pecar por algum tempo, e por algum tempo podem levá-las a viver uma vida moralmente boa, mas isso não é espírito de escravidão para produzir temor, tá? As circunstâncias não podem gerar em nós convicção de pecado. Você já viu um homem no leito de morte? O medo de morrer faz ela prometer um bocado de coisas. E se Deus o livrar realmente da morte, ele vai passar um tempo vivendo a sua vida moralmente correta. Só que quando ele o tempo passa e ele vai perdendo aquele medo que ele teve da morte. Então ele volta a fazer aquilo que ele fazia. Eu conheço pessoas assim, querido, que aceitam a Jesus na hora da dor, da agonia, do desespero. Elas vão. Eu conheci uma pessoa, uma menina, minha esposa conheceu também. Ela esteve numa cela conosco, que teve lá uma experiência, um sonho, um negócio aterrador, e ela buscou a igreja, ela foi para a igreja, tipo assim, 8 horas da manhã, queria que a igreja estivesse aberta, não estava, ela foi atrás de alguém que queria porque queria conversar, porque teve um sonho esquisito lá e estava buscando alguma coisa para aliviar. Foi para a igreja, ficou um tempo na igreja, mas hoje está completamente afastado. Eu conheço muita gente assim. Por quê? Por causa de uma experiência ruim, de uma circunstância negativa, um medo, medo da morte, medo do diabo, medo do inferno, sei lá, entende? Aí essas pessoas correm para a igreja e por um tempo elas permanecem, até que aquele medo desaparece e aí elas voltam a fazer aquilo que fazia antes do medo. Veja, irmãos, Atos 16. Eu vou ler o texto a partir do versículo 25. Olhe, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam aqui, quando eles estavam lá em Filipos, e Paulo expulsa o demônio de uma menina, e por causa disso ele é preso, ele é levado em praça pública, ele é despido em praça pública, ele é exposto à vergonha, o povo bate nele, surra ele, tá? Depois lança ele numa prisão subterrânea, numa prisão fétida. Aqui Paulo está preso. Aí, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, essa palavra é muito interessante, irmãos, na Bíblia. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Se os presos fogem, o imperador mata o carcereiro, porque ele é o responsável pelas vidas, entendeu? Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Deixa eu dizer logo uma coisa, querido. Não foi o terremoto que produziu esse efeito na vida desse homem. Aquele homem provavelmente já tinha passado por outros terremotos. Na verdade, os homens passam por terremotos e por muitas outras calamidades sem que eles venham a dizer: Senhores, o que é necessário para que eu me salve, tá? Não foi o terremoto que produziu a convicção na vida do carcereiro, foi o Espírito Santo. É verdade que o Espírito Santo com certeza fez uso do terremoto em parte, mas o terremoto, querido, só não poderia induzir a convicção de alguém. Repito, nenhuma circunstância tem o poder de gerar no coração do homem incrédulo convicção de pecado, tá? Se calamidades tivessem o poder de levar a Cristo, querido,
o mundo estaria hoje, agora, no pleno século XXI, aos pés do Senhor Jesus Cristo. E por que que eu digo isso, irmãos? Porque nós acabamos de passar por uma pandemia. Eu nunca tinha presenciado tanto medo no mundo, não foi só no Brasil, no mundo. Eu nunca tinha visto nada parecido, irmãos. Na verdade, algo parecido só em filmes. Nunca tinha visto nada parecido. O medo, o pavor, o terror, esse espírito, sabe, de desespero que se aposta das pessoas e contagia todo mundo. Irmãos, até 7 de setembro de 2025, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, registrou oficialmente 7.100.783 mortes atribuídas à Covid-19 em 231 países e territórios. Só que essa mesma OMS que registrou esse número oficial, eles acreditam que o número real pode ser até 3 vezes maior do que isso, ultrapassando aí a casa dos 20 milhões de óbitos por causa das subnotificações e das dificuldades no sistema de saúde em algumas regiões, de não registrar tudo o que aconteceu. No Brasil, até 1º de março de 2025, foi registrado 715.295 mortes confirmadas por Covid, segundo dados do Ministério da Saúde. Você sabe o que é isso? Imperatriz tem 200 mil habitantes, provavelmente 350 mil habitantes, nessa faixa, 360. Significa 2 vezes a população inteira de Imperatriz, dizimada. Eu não preciso falar do medo e do pavor que todo mundo acompanhou de perto esse negócio aqui, né? A pergunta que a gente faz é: as igrejas estão cheias por causa da pandemia? As pessoas foram levadas a Jesus por causa desse medo? Talvez por um tempo alguns tenham buscado ao Senhor, mas a pandemia passou, o medo foi embora e, no geral, querido, as pessoas voltam para suas vidas. Por quê? Porque calamidades não podem gerar convicção de pecado na vida de uma pessoa, entende? O Espírito Santo pode usar essas coisas para salvar alguém, para gerar convicção de pecado, mas essas coisas por si só elas não têm esse poder. Outra coisa, irmãos, o mundo já passou por 2 guerras mundiais, duas, e uma pandemia também mundial, e ele parece hoje mais perdido do que antes. Isso deveria nos levar, querido, a acreditar que as calamidades não podem levar o ser humano ao espírito de escravidão para estar em temor. Só o Espírito Santo tem esse poder. Você quer ver um outro exemplo interessante desse poder do Espírito Santo de gerar essa convicção de pecado? Repito, o espírito de escravidão e temor aqui é essa convicção de pecado, tá? Que é produzido no coração do homem. Só o Espírito pode fazer isso. Atos 2:37, irmãos. Vocês vão ver essa manifestação do Espírito Santo. Aqui é o famoso sermão de Pedro, quando eles são batizados no Espírito Santo, e aí são acusados de estarem bêbados. Pedro se levanta e começa a pregar. Ele prega um sermão pequeno. Eu te desafio, leia ele em casa e veja o que você vai sentir depois disso, tá? Provavelmente você vai ler e dizer assim: eu não entendi nada, pastor. Não sei nem o que ele está falando aqui. Mas esse sermão de Pedro gerou isso aqui. Versículo 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? É a mesma atitude do carcereiro lá em Atos 16, tá? Agora, eu li a NVT. Agora, deixa eu ler para ti a nova tradução da linguagem de hoje. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer para ser salvo? É lógico que está perguntando isso, entende? E por que eles clamaram dessa maneira, irmãos? Porque o Espírito Santo os levou a um espírito de escravidão e de temor. Porque o Espírito Santo gerou neles uma profunda convicção de pecado. É por isso que eles estão me perguntando isso. Agora, eu preciso citar para você, querido, 2 exemplos históricos de arrependimento, de convicção de pecado e de conversão, tá bom? A primeira é a história de Agostinho. A conversão de Agostinho, querido, é um dos exemplos mais profundos de arrependimento. Ele viveu, se você já leu alguma coisa de Agostinho, você sabe disso, ele viveu uma vida muito pecaminosa, sabe? E pervertida mesmo. Então, ele viveu uma vida de pecado, se entregando a. Ele era extremamente imoral, irmãos. Se entregando à imoralidade, aos vícios e ao afastamento de Deus.
Em sua juventude, ele se envolveu com seitas e experimentou uma vida de excessos. Contudo, ao ler as Escrituras e refletir sobre a sua vida, Agostinho experimentou um arrependimento radical. No livro que ele escreveu, As Confissões de Agostinho, ele descreve um momento específico em que, atormentado por seu pecado e inquieto com a sua busca por prazer, ele ouviu uma voz que exortava a pegar e a ler as Escrituras. Esse momento de convicção de pecado o levou a se converter, deixando para trás sua vida de licenciosidade e abraçando uma fé profundamente convicta. O arrependimento foi tão profundo que ele passou a ser um dos maiores teólogos cristãos, refletindo sobre a graça e o perdão que ele mesmo havia recebido. Se você ler a história, se você assistir algum filme, você vai perceber exatamente isso. Um homem completamente imoral, né? É cheio de vícios e que buscava a religião, mas em cisternas rotas, na verdade, tá? Mas aí, por causa da convicção de pecado gerada pelo Espírito Santo no coração desse homem, ele é transformado. O outro, irmãos, é John Newton. Eu só estava com o nome de Isaac Newton. Eu sabia que não era Isaac Newton. John Newton, na verdade. Ah, a conversão dele se deu a partir de uma experiência no mar. Ele era um traficante de escravos, esse camarada, entendeu? Vamos lá, a conversão de John Newton, a partir de sua experiência no mar, também envolveu um arrependimento dramático. Newton foi por muitos anos um homem imoral e cruel, especialmente durante seu tempo como capitão de um navio no comércio de escravos. Sua vida estava marcada pela dureza de coração e pelo pecado. Porém, durante uma tempestade em alto mar, quando seu navio quase afundou, Newton teve uma experiência de conversão profunda. Ele se lembrou de Deus e clamou por misericórdia. Esse momento de angústia e consciência do pecado foi decisivo e ele se entregou completamente à fé cristã. Newton, depois de se converter, abandonou sua vida anterior e se tornou um defensor da abolição da escravatura. Seu arrependimento foi genuíno e intenso, o que ficou claro em seu famoso hino, Amazing Grace, que é a maravilhosa graça, tá? No qual ele expressa a surpresa e a alegria do perdão divino, apesar dos seus pecados. Novamente, querido, é o Espírito Santo que usa uma circunstância para produzir essa convicção de pecado, esse espírito de escravidão na vida do homem. Finalizando aqui essas provas bíblicas, querido, essas evidências bíblicas aqui, eu quero citar aqui um texto de Gálatas, tá bom? Tudo que eu estou tentando colocar para ti, querido, é te falar que esse espírito de escravidão, ele é produzido pelo Espírito Santo na vida da pessoa, tá? Gálatas 4, a partir do versículo 1, diz assim: olha, digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o ponto predeterminado pelo Pai. Ele está usando uma analogia, agora ele vai fazer a aplicação à igreja. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao nosso coração, e esse espírito clama, Abba, Pai. Assim já não é mais, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Esse texto é muito parecido com o que nós estávamos. Na verdade, o Lord Jones ele diz que esse texto aqui, ele é tão somente um desenvolvimento das duas partes do versículo 15 que nós vimos lá, a parte negativa e a positiva, entendeu? Eu sei, irmãos, aqui, você vai pegar aqui, você tem aqui a escravidão, você tem aqui a adoção, você tem aqui o grito de Abba Pai, o papel do Espírito Santo, mas ainda assim eu tinha dúvida, sabe por quê? Com relação a essa similaridade e a explicação, esse texto ser uma explicação de Romanos 8,15. E a minha questão tem a ver com o seguinte: é que aqui nesse texto, Paulo diz que nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Lá em Romanos 8,15, Paulo diz que o espírito de escravidão era uma obra do espírito. Aqui são os rudimentos do mundo, lá é era uma obra do Espírito Santo. E a pergunta é: como é que eu posso conciliar isso? Tá? E a resposta, querido, está da seguinte forma, tá bom? Novamente, sou eu, na hora de estudar, na hora de ler o texto, eu preciso entender. Quando eu não entendo e quando o próprio texto que eu estou estudando não me dá ferramentas, aí eu vou pesquisar, irmãos, porque eu preciso. O que que eu fiz, na verdade? Eu peguei o meu comentário de Romanos, coloquei ele no Gemini, ou no Gemini lá, entendeu? E aí eu elaborei a pergunta e fiz.
me responda baseado no que o próprio autor está dizendo aqui, como é que ele concilia isso, na verdade. Aí eu fui dando instrução, né, do entendimento que eu tinha. A resposta é a seguinte, eu me dei por convencido. Olha só, a chave para conciliar esses textos, Romanos 8,15, com Gálatas do 1 até o 7, parece o 5 aqui, é a seguinte, tá? A chave para conciliar esses textos é entender que os termos espírito de escravidão e escravizados aos rudimentos do mundo descreve o mesmo estado de perdição e legalismo, mas visto por diferentes ângulos da obra de Deus no pecador. Veja, Lord Johnny aqui ele está argumentando aqui que a experiência da salvação ela tem uma ordem. Olha que coisa interessante, irmãos. Primeiro, o estado natural do homem, tá? Gálatas 3. É o homem escravizado aos rudimentos do mundo, tá? Ah, essa é a condição de é a condição objetiva de todo ser humano não redimido, tá? Ele está escravizado, seja pelos rituais e pelas leis judaicas, que os judeus experimentaram de forma, seja pelos preceitos e filosofias humanas, que Paulo chama aqui de os rudimentos aqui, tá? O homem, ele está sempre buscando se justificar por meio das suas obras, tentando alcançar o favor de Deus. Na verdade, o que separa o cristianismo todas as outras religiões, querido, é que nas outras religiões os homens estão sempre buscando satisfazer e agradar a Deus, sabe? Tentando fazer isso por meio do seu próprio esforço. No cristianismo, nós aprendemos que o meu esforço não me ajuda nesse processo. Na verdade, toda religião humana busca Deus, está à procura de Deus. No cristianismo, é o contrário. É Deus que a minha esposa deve ter pregado aqui, foi domingo passado, foi graça, né? Favor imerecido. Como é que é lá? Amor condescendente, amor que se rebaixa, amor que desce ao encontro do homem, querido. Isso é o cristianismo, tá bom? Nas outras religiões, os homens estão tentando se achegar a Deus. No cristianismo, é Deus que se achega ao homem, que se rebaixa ao nível do homem para poder alcançá-lo, tá? Então, primeiro, o estado natural. Todo ser humano, de maneira muito clara, está nessa condição, tá? Ele está morto espiritualmente, preso, escravizado aos rudimentos do mundo. Depois vem a convicção, que é a primeira fase da obra do Espírito no coração do homem. Escute bem isso, querido. Primeira fase da obra do Espírito no coração do homem é exatamente essa convicção. É o espírito de escravidão para outra vez estares em temor. Aqui, querido, é quando o Espírito começa a agir. O homem, no estado de Gálatas 3, 4:3 lá, desse estado de escravizão, escravos dos rudimentos do mundo, ele está espiritualmente morto e ele não tem consciência da sua perdição. Aí o Espírito intervém, usando a lei para despertar a sua consciência. Foi o que ele fez com Paulo, tá? Até então, Paulo se achava o cara. E o Espírito veio, e veja, ele estava morto espiritualmente, perdido, completamente perdido, mas se achando. O Espírito veio e abriu o entendimento, deu consciência do seu pecado. Isso é o espírito de escravidão, isso é a convicção de pecado, tá? É o Espírito Santo que faz o homem sentir o peso, o medo e a condenação que é oriunda de tentar viver uma vida debaixo da lei, de tentar agradar a Deus obedecendo a lei, mas sabendo que nunca vai conseguir fazer. Porque é isso que Paulo descreve no capítulo 7. O homem que quer agradar ao Senhor, mas que nunca consegue satisfazer a lei plenamente. Essa situação aqui, querido, descrita aqui, é a obra do Espírito Santo. É a primeira fase da obra do Espírito Santo. Você está vivendo a sua vida. Olha meu caso, vivi a minha vida tranquila, como qualquer cidadão do mundo, desfrutando dos prazeres do mundo, sem querer saber nada de igreja, nada de Deus, não querer nem saber. De repente eu ganho uma Bíblia de presente, que eu recebi por educação, levei para casa, coloquei numa estante, que ela ficou 2 anos lá empoeirada, ou empoeirando, mas de repente, eu peguei a Bíblia para ler. Como é que se explica isso? Não tem explicação. Eu comecei a ler a Escritura sozinho, sem ninguém me auxiliando. Tudo bem, eu tinha um colega que era crente, que orava por mim, e que a igreja estava orando por mim, né, tudo. Mas eu estava em casa sozinho. O Espírito vem e faz isso com a gente. Ele desperta a nossa consciência para o pecado que há em nós. Tá, queridos? Essa é a primeira fase da obra do Espírito Santo. É por isso que Paulo quer aqui provar que o espírito de escravidão, ele é uma prova de segurança de que eu sou crente, tá?
Isso aponta para o fato de que não é o Espírito Santo que cria o estado de escravidão de Gálatas, tá bom? Mas ele toma o homem ou torna o homem consciente desse estado de escravidão que já existe. E aí ele produz nesse homem, agora consciente da sua escravidão, esse sentimento de temor. É a operação do Espírito Santo que transforma a condição objetiva, tá? De escravidão aos rudimentos do mundo em uma experiência subjetiva de temor. O homem, ele é escravo dos rudimentos do mundo. Ele é prisioneiro dos prazeres desse mundo, daquilo que governa esse mundo, mas ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência do seu próprio pecado. Ele não está preocupado se vai para o céu, se vai para o inferno. Você não vai ver muito isso, irmãos. Mas aí o Espírito vem, pega essa situação do homem e abre. Irmãos, é uma operação do Espírito Santo. É uma ação poderosa do Espírito Santo na vida do homem. Ele abre os olhos do homem. Não significa conversão ainda. Veja Paulo lidando com isso, sem ser convertido, tá? Ele passa a ter consciência da lei, ele sabe aquilo que Deus está exigindo dele, ele tem consciência disso agora, só que ele não consegue, de forma alguma, vencer isso, ele não consegue satisfazer a lei, mas ele está consciente da sua falha. Por isso que ele diz, olha, eu fui vendido ao pecado, entende? Porque ele não consegue se livrar. O que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. Agora ele está consciente, está sob a convicção de pecado, está debaixo de uma ação do Espírito Santo, querido. Bom, e a terceira fase aqui, irmãos, é a libertação. É a segunda fase do Espírito Santo, tá? Nessa fase, o homem recebe o espírito de adoção, ou aquilo que Paulo chama em Gálatas de a adoção de filhos. Isso significa que a experiência de temor, a escravidão temporária produzida pelo Espírito, serve para conduzir o indivíduo a Cristo. Essa convicção de pecado é gerada em nós para que isso nos leve a Cristo, irmãos, tá? Veja, a semelhança que concilia os dois textos é essa. Ambos os textos descrevem o mesmo ponto de partida, escravidão, temor, e o mesmo ponto de chegada, adoção e liberdade. E ambos acreditam o Espírito de Deus, tá? Como o agente que opera a passagem de um estado para o outro. Não só gera a convicção de pecado, mas através da convicção de pecado, nos leva a esse espírito de adoção. Então, a distinção aqui, ela é puramente, querido, como fala Laudione aqui, a distinção é puramente na forma como Laudione descreve a função inicial do Espírito Santo. Ele não produz o pecado, mas sim a consciência condenatória que acompanha o pecado e a chama de espírito de escravidão. Tudo isso para dizer que o espírito de escravidão e de temor é obra do Espírito Santo na vida do ser humano. É ele que produz isso em nós. É ele que nos leva a essa convicção de pecado. É ele que gera no nosso coração esse temor. Agora, muito rapidamente, quais serão ou quais são as manifestações desse espírito de temor no coração do homem, querido? A primeira coisa aqui, querido, é um sentimento de condenação. É lógico, tá? Foi o que aconteceu com Paulo. Romanos 7:10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O tempo todo, o homem é levado a um sentimento de condenação, que é sempre a primeira evidência do espírito de escravidão. O homem é despertado para o fato de que ele é pecador, que está numa relação completamente errada com Deus, que é condenado pela lei de Deus, que está sob a ira de Deus e que seu destino eterno deverá ser de tormento se continuar e morrer nessa condição. Foi o que aconteceu comigo na minha experiência de conversão. O Espírito Santo nos leva a esse sentimento de condenação. Você sabe que está errado. Você sabe que aquilo que está fazendo é errado, que as suas atitudes são erradas, que a sua relação com Deus está toda errada, na verdade, e que você precisa de alguém para te tirar dessa situação, tá? Isso é obra do Espírito Santo. A segunda coisa é uma consciência de depravação interior. Olha o versículo 14, Romanos 7 ainda. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, irmãos, isso é muito interessante, né? Eu só me vem à mente o que Paulo pensava de si antes de conhecer Cristo. Novamente, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha Paulo aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. O homem natural, o homem que não nasceu de novo, nunca tem essa consciência, querido. Não tem o conhecimento dessa experiência. Somente o homem que está sob a convicção de pecado pela ação do Espírito Santo, quando ele aplica a lei à nossa vida, é que passa a compreender
que a sua própria natureza é carnal e que ele está nessa condição de escravo do pecado. Nada nesse mundo, nenhuma circunstância, por pior que seja, pode produzir no coração do homem esse sentimento de culpa, esse reconhecimento de depravação interior, querido. Só o Espírito de Deus pode gerar isso. Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Como é que ele pode dizer isso, irmãos? Versículo 20, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Esse homem está completamente consciente do seu estado pecaminoso. É o mesmo Paulo que disse que, no que diz respeito à lei, ele era irrepreensível. Agora, os olhos dele foram abertos pelo Espírito Santo e ele tem consciência da sua própria pecaminosidade. Eu diria a vocês, irmãos, às vezes eu penso que o que falta hoje na mensagem da igreja, na mensagem da pregação, é exatamente esse tipo de mensagem que leva as pessoas a compreender o seu estado, a entender o estado do seu coração, a pecaminosidade que existe. Eu estava aqui agora há pouco orando, né? E agradecendo a Deus pelo fato de estar aqui na igreja, de poder servir ao Senhor. São quase 30 anos. E um pensamento que, de vez em quando, eu brinco com ele na mente é: se o Senhor não tivesse me alcançado lá há 30 anos atrás, onde eu estaria hoje? Fazendo o quê e com quem? Com certeza não era. Irmãos, é um pensamento assustador, sabia? 30 anos. Sabe o que me veio à mente? Dos vínculos de amizades que eu tenho hoje, fora os vínculos de sangue, família, eu não conheceria nenhuma das pessoas que eu conheço hoje e me relaciono, se não fosse a obra do Espírito Santo na minha vida. Não é assustador um negócio desse? Não tenho ideia do que seria a minha vida hoje. Não tenho ideia de onde eu estaria hoje, nem fazendo o quê. É impressionante, irmãos. Tudo porque o Espírito Santo me achou. Me deu essa consciência, essa convicção de pecado, que me levou a buscar, a conhecer, a querer entender o Evangelho, a querer saber como é que eu poderia sair daquela situação que eu estava, querido. É essa consciência da depravação interior que o Paulo experimentou também, tá? Ele era religioso, ele era um mestre, era um fariseu, mas ele nunca tinha se dado conta disso, até que o Espírito Santo veio sobre ele, abriu os seus olhos e ele pôde perceber. É impressionante, irmãos, é impressionante. Repito, só o Espírito Santo pode levar o homem a enxergar verdadeiramente a realidade a seu respeito. Nada nesse mundo pode fazer. A terceira resposta aqui, querido, é que a compreensão da sua. A pergunta que a gente foi feita aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? Quais são ou quais serão as manifestações do Espírito? A primeira é que é esse sentimento de condenação, tá? A segunda é uma consciência de depravação interior. E a terceira aqui, querido, é a compreensão da sua completa incapacidade de se livrar do seu pecado. É só você ir para o capítulo 7 de Romanos, vai ver isso. Versículo 15. Porque nem mesmo eu, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu não quero. Ele não consegue se livrar do seu pecado. Ele sabe, e às vezes me vem à mente que muitos de nós experimenta isso em dosagens, talvez não tão, né, agudas como essa aqui de Paulo, mas muitos de nós, eu sei que eu não devo fazer essa coisa porque isso é errado, mas quando eu me dou conta, eu estou lá fazendo. Eu sei que eu preciso fazer isso aqui porque eu sei que Deus quer que eu faça. Só um exemplo. Eu sei que Deus quer que eu ore. Eu tenho consciência, a Bíblia está cheia de recomendação para que eu ore. E eu tenho consciência disso, mas não consigo. É estranho para um crente, irmãos, tá? Mas eu sei que existem crentes nessa situação. Paulo, ou esse homem aqui descrito por Paulo aqui, eu estou falando que é Paulo, mas quando eu lidei com o texto, né, a gente discutiu sobre essa questão, esse homem não consegue viver como ele gostaria. Ele ama a lei, mas não consegue cumpri-la. Por isso ele está em desespero. É o que é descrito aqui nesse versículo 15. Agora no 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esse homem, ele está preso, desamparado,
ele é incapaz. Agora ele consegue perceber a natureza da lei, a espiritualidade da lei. Ele gostaria de cumprir, mas ele não consegue, tá? É essa a situação, querido. Ele está em cativeiro. Essa consciência, ela é produzida pelo Espírito Santo. Essa consciência, essa convicção, ela é produzida pelo Espírito Santo. É o Espírito que leva o homem a ver isso. E por último aqui, irmãos, esse Espírito produz também um sentimento de completo desalento e desespero. Aí eu chamo a sua atenção para o versículo 24 de Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O interessante é que muitos intérpretes, homens como Hernani Dias Lopes, diz que o capítulo 7, Paulo está descrevendo o homem de Deus no ápice da sua vida cristã. Curioso isso, irmãos. Como é que a gente consegue ver isso nesse texto? Sabe, eu não consigo. Eu preguei esse capítulo, se eu não me engano, 38 mensagens no capítulo 7 de Romanos, e em nenhum momento eu consegui encontrar esse homem no ápice da sua vida cristã. O que eu vejo é um homem desesperado, é um homem de baixa convicção de pecado. A ideia de boa parte desses pregadores é que só um homem de Deus para ter convicção de pecado. O problema não é esse. Isso até eu já disse isso aqui. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais claro ou mais clareza você terá a respeito do seu próprio pecado. Isso é um fato da vida cristã, tá, querido? Não pense assim, eu vou buscar o Senhor, eu vou me chegar ao Senhor e eu vou me livrar desse sentimento de pecado. Irmãos, quanto mais perto de Deus, mais consciência de pecado você terá. Por quê? Porque você está próximo da glória excelsa que existe, entendeu? Do Deus que não é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado. Então, quanto mais eu me achego da luz, querido, mais eu vou perceber a sujeira que há em mim, tá? É essa a ideia do texto. Então, esse homem aqui é um homem que está desalentado, desanimado, desesperado. Tudo isso é obra do Espírito Santo, irmãos. É ele que faz isso. Por que eu estou descrevendo tudo isso a vocês? Porque eu penso, querido, acredito que uma das coisas que me dá segurança de salvação é saber que eu experimentei isso na minha vida. Eu passei por essa fase na minha vida. Eu não sei se você pode dizer isso, irmãos. Eu não sei se você passou em algum grau por essa convicção de pecado. Eu temo, mas, querido, às vezes que a gente não seja levado a isso. Embora, né, a gente pregue, eu digo a vocês, eu não conheço um pastor, não conheço, que pregue tanto a respeito de pecado como eu. Sério. Nem nas redes sociais você não encontra, porque hoje há uma tendência do pessoal aliviar a mensagem, tornar a mensagem agradável, porque pode chocar as pessoas. Eu penso o contrário, irmãos. Só a mensagem a respeito do pecado pode dar ao Espírito Santo a ferramenta para ele nos dar essa consciência. Não é que eu queira gerar em você medo, essa coisa. Eu só quero que você tenha consciência, querido, de quem você é. Irmãos, há uma mensagem, como é que eu chamo isso, meu Deus do céu? Onde a ideia é levar você a viver uma vida vitoriosa, aquela coisa. Meu Deus, como é que dá um nome para isso? Triunfalista? Eu acho que é essa expressão. Há uma mensagem triunfalista, acho que é isso mesmo, no nosso meio. Que parece que para ser crente eu tenho que estar o tempo todo, sabe, por cima da carne seca. Na verdade, querido, se você pegar a história da igreja, você vai perceber que os maiores santos que já pisaram essa terra eram aqueles que estavam mais conscientes do seu pecado. Isso é uma coisa impressionante. Pegue John Bunyan, por exemplo, o cara que escreveu O Peregrino. Ele experimentou essa convicção de pecado por 18 meses. Foi depois dessa experiência que ele escreveu O Peregrino. Não é interessante isso? Vá para a história dos grandes homens, dos santos de Deus no passado, irmãos. Você vai encontrar em todos eles a mesma experiência. Essa profunda convicção de pecado. Essa certeza de que a gente é o que é e faz o que faz pela graça do Senhor. Não porque eu sou bom, porque eu sou o cara, porque isso, porque aquilo. Não, irmãos. Por causa da graça de Deus sobre nós. Veja o próprio Paulo, eu sou o maior dos pecadores. A convicção que tinha quanto mais santo eu sou, querido, quanto mais eu estou buscando ao Senhor, mais consciência eu tenho da minha própria pecaminosidade. E é exatamente essa consciência que me faz chegar a Deus em gratidão, em reconhecimento e em necessidade, sabendo que eu preciso do Senhor,
no meu dia a dia, porque se Deus me deixar por conta, querido, se Deus nos deixar por conta, um minuto que for, nós nos perdemos completamente. É só uma constatação, querido, do que é o ser humano. Se você está firme, dê graças ao Senhor. Eu faço questão de agradecer a Deus quase todas as vezes que eu venho orar ao Senhor. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu estou te agradecendo, não porque o Senhor não saiba disso, mas é porque eu não posso esquecer. Eu não posso me permitir ter um coração ingrato. Eu preciso lembrar, eu não estou lembrando do Senhor, eu estou me lembrando que eu não posso esquecer da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor na minha vida, de tudo que o Senhor já fez na minha vida, de todas as providências no que diz respeito à vida financeira, à vida emocional, na vida espiritual. E eu não posso esquecer, querido, do que Deus fez na minha vida, entende? Porque quando a gente esquece disso, a tendência é o nosso coração ficar orgulhoso, e o coração orgulhoso nos afasta do Senhor, irmãos. Então é preciso que a gente mantenha a humildade, que a gente mantenha sempre essa consciência de quem nós somos, do que Deus fez por nós.